Olá pessoal, na aula de hoje vou falar sobre a questão ambiental, né? Nosso tema é a contradição entre o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental. Vamos falar sobre a relação entre o sistema econômico, a tecnologia e o atual desastre ambiental no nosso planeta. Vamos usar como referência alguns textos que se encontram disponíveis no Moodle. Vamos utilizar um texto em inglês que em português significa o que todo ambientalista deve saber sobre o capitalismo. Texto de dois autores estadunidenses, Fred Magdoff e John Bellamy Foster. Vamos usar também uma entrevista do professor da Unicamp, professor Luiz Marques, autor de um livro muito importante sobre capitalismo e desastre, aliás, colapso, né, ambiental. E vamos usar também alguns textos de análise sobre a recente reunião da COP26 em Glasgow, na Escócia. O assunto, né, esse assunto, colapso ambiental, mudança climática, esse assunto ele esteve muito em destaque nas últimas semanas, justamente por conta dessa reunião da COP26 em Glasgow, capital da Escócia. Uma reunião que reuniu governos de praticamente todos os países do mundo, junto com ONGs, cientistas e empresários. Os resultados dessa reunião, quem acompanhou sabe do que eu estou falando, quem não acompanhou, quem não sabe o que é COP26, recomendo que se informe. Os resultados foram decepcionantes porque os compromissos que aqueles governos assumiram no que tange às reduções de emissões de CO2, emissões de gases geradores de efeito estufa em geral, esses compromissos ficaram muito aquém daquilo que seria necessário para atingir aquela meta que foi estabelecida em encontros anteriores, especialmente no Acordo de Paris em 2015, compromissos que visavam limitar o aquecimento do planeta em 1,5 grau em relação aos níveis de temperatura média do planeta pré-industriais, ou seja, antes do momento da Revolução Industrial. Então, limitar esse aquecimento a 1,5 grau ou no máximo 2 graus. Todos concordam com essa meta, mas na hora de se comprometer com as reduções de emissões de CO2, de metano, que são os gases do efeito estufa, os compromissos eles não correspondem à busca de se atingir a essa meta. Nós vamos ter uma aula síncrona no início da próxima semana. Aí a minha ideia é comentar mais em detalhe o que aconteceu na COP26 de Glasgow. Hoje vamos falar sobre o problema numa abordagem mais geral, partindo do fato comprovado em inúmeros estudos que nós, a humanidade, os países todos do mundo, nós não estamos conseguindo controlar o aumento das emissões de gases geradores de efeito estufa, e também não estamos conseguindo reduzir o consumo de combustíveis fósseis, que é a principal causa do aquecimento global. Um estudo de uma empresa de petróleo, a empresa britânica BP, divulgado recentemente, mostra que
o consumo de combustíveis fósseis deve aumentar até 2040, pelo menos, mesmo que proporcionalmente a produção das energias renováveis aumente mais do que a produção de combustíveis fósseis. Ou seja, é verdade que nós estamos produzindo cada vez mais energia solar, cada vez mais energia eólica, no entanto, continuamos produzindo e consumindo cada vez mais petróleo, carvão e gás natural, que são os 3 combustíveis fósseis geradores do efeito estufa. Isso porque a demanda mundial por energia, qualquer tipo de energia, ela aumenta sem cessar, né, ao longo do tempo. Então, ainda que proporcionalmente os combustíveis renováveis, as chamadas fontes limpas de energia, como eólica e solar, aumente em relação às fontes fósseis, né, os fósseis também crescem. Né? E do ponto de vista do aquecimento global, o que conta não é o aumento proporcional das energias limpas. Né? Limpa totalmente nenhuma é, porque todas causam impacto ambiental, mas relativamente limpas, renováveis. O que conta é o consumo absoluto, né, de combustíveis fósseis. Por isso, né, as emissões não param de subir, né, agravando o problema do aquecimento global. Né. Essas dificuldades, né, que estavam presentes na reunião da Escócia, elas são abordadas tanto no texto em inglês de Magdoff e Foster, quanto na entrevista do professor Luiz Marques. Né? Em ambos os textos, essas dificuldades são atribuídas à incapacidade do sistema capitalista de enfrentar a crescente ameaça à vida no nosso planeta. Na realidade, esse problema não é novo. Os danos ambientais produzidos pela humanidade, eles têm acontecido já há vários milênios, desde o próprio início da espécie humana. Então, problemas como a destruição das florestas, a erosão do solo, a destruição de outras espécies que existiam, né, na época dos seres humanos mais primitivos, na pré-história, espécies que desapareceram em decorrência da ação humana, especialmente da caça. Né? Então, esses problemas já estão presentes há milênios. Porém, tem uma diferença. Né? Hoje, nós, habitantes da Terra, nós somos muito mais, somos em números muito maiores do que os nossos antepassados pré-históricos. Além disso, nós temos hoje tecnologias muito mais poderosas, tecnologias que são capazes de causar danos muito maiores e mais rapidamente do que aqueles que eram causados pelas tecnologias rudimentares usadas pelos nossos ancestrais. E, além disso, né, esse é o ponto que esses 2 autores que nós estamos usando aqui como referência, né, o ponto que esses autores acentuam, hoje nós temos um sistema econômico, que é o capitalismo, que não aceita limites à sua ação. Vamos ver o que é isso, mas antes vamos situar, né, em que ponto nós estamos, né, nesse colapso ambiental, né, que marca, né, o nosso tempo. Né. Os autores que nós estamos utilizando mencionam os efeitos mais dramáticos do aquecimento global,
eles citam alguns cenários que são particularmente desastrosos. Começando pelo aumento do nível médio dos oceanos. O nível dos oceanos já está aumentando, vai continuar a se elevar a taxas cada vez mais altas. E não existe nada que possa ser feito para impedir que continue acontecendo este fenômeno físico, que é o da elevação do nível do mar. Isso vai continuar acontecendo, mesmo que todos os países, todos os governos do mundo façam a sua lição de casa, né, e reduzam as emissões de CO2 e de metano, e reduzam o desflorestamento que está causando o aquecimento global. Né. Ainda assim, o mar vai continuar a se elevar. Né. É claro que se nada for feito, ele vai aumentar numa velocidade e em níveis muito maiores. Nós não somos capazes mais de conter, de parar simplesmente aquilo que são as causas principais da elevação do nível médio dos oceanos. Essas causas são o degelo do Oceano Polar Ártico e o degelo dos glaciares, as grandes geleiras da Groenlândia e da Antártica, no Polo Sul. Por isso, né, como essas geleiras vão continuar se derretendo, né, o mar vai continuar subindo e essa elevação pode alcançar vários metros nas últimas décadas. A previsão dos cientistas que se ocupam do assunto é de que até 2050 cerca de 600 milhões de pessoas que vivem em terrenos alagadiços, terrenos à beira-mar, em apenas 6 países asiáticos: Bangladesh, China, Índia, Vietnã, Tailândia e Indonésia, que essas pessoas vão sofrer inundações. Não podemos ficar tranquilos aqui pelo nosso lado, porque também está previsto que as linhas costeiras nos demais continentes, além da Ásia, também não serão poupadas. Quem vive no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em Santos, né, próximo da orla marítima, provavelmente vai ter que sair de lá, né, em função da elevação dos níveis do mar. Isso para dar um exemplo bem prosaico. Na realidade, as consequências vão ser muito mais dramáticas. Né? Aqui minhas anotações. Né? Quer dizer, também faz parte desse processo o derretimento das geleiras no topo das montanhas mais altas, em todos os continentes, aquelas montanhas que têm o seu topo coberto permanentemente, ou deveria ser permanentemente, ou era permanentemente cobertos pela neve. Muitos estudos, inúmeros estudos mostram que em 90% dessas montanhas as geleiras estão diminuindo de ano para ano. E são essas geleiras, essas neves no topo das montanhas, que alimentam muitos dos principais rios do nosso planeta, rios que fornecem água para centenas de milhões de pessoas nas estações secas, né, principalmente na Ásia. Então, o que acontece? Esse derretimento das geleiras, né, num primeiro momento, ele está causando enchentes. Num segundo momento, como as geleiras desaparecem porque já derreteram, já não existe mais essa água que costumava abastecer as nascentes dos rios, portanto, que vão começar a secar, né, com consequências terríveis. Né? Outro efeito do aquecimento global são as secas
que estão se tornando cada vez mais devastadoras, cada vez maiores, né? Em várias partes do mundo. Esse é um fenômeno que já se detecta na África, no norte da Índia, na Austrália, entre outros lugares. O resultado dessas secas é um impacto sobre a produção de alimentos, que já começa a reduzir, a cair, né, em várias regiões produtoras, né, com efeitos sérios sobre a alimentação humana. Outro problemão, é a perda da diversidade, da biodiversidade, né? Essa perda da biodiversidade, ela acontece porque em muitas regiões as mudanças do clima acontecem rápido demais, acontecem tão rápido que os animais, no seu processo evolutivo, não conseguem se adaptar. Portanto, muitas espécies sucumbem, né? Elas entram em extinção devido à mudança no clima. Então, o resultado disso é a perda da biodiversidade, o desaparecimento de espécies inteiras, e a perda dessas espécies, ela vai gerar um efeito em cascata, um efeito em cadeia, em que ecossistemas inteiros entram em crise ou até mesmo em colapso por conta do desaparecimento de algumas espécies que são fundamentais para a sobrevivência desses ecossistemas. O que isso significa? Significa que não se trata apenas da perda daquelas espécies que não se adaptaram à mudança do clima. A partir do desaparecimento dessas espécies, ocorre a perda de outras espécies, espécies que são dependentes dessas primeiras, que estão desaparecendo ou que já desapareceram. Estamos, portanto, diante da famosa quebra das cadeias alimentares da natureza, um desequilíbrio em grandíssimas, enormes proporções. Nos oceanos, vivemos também um processo de ataque muito forte ao meio ambiente dos oceanos. Nesse caso, o problema mais grave detectado pelos oceanógrafos é o da acidificação das águas cada vez mais ácidas. Isso tem a ver com a absorção cada vez maior de gás carbônico pelo mar, ameaçando provocar o colapso de ecossistemas marinhos inteiros. Essa acidificação dos mares também pode, de acordo com alguns estudos, diminuir a capacidade dos oceanos de absorver o CO2 da atmosfera, o que vai acelerar ainda mais o aquecimento global. Vocês percebem? Então, você tem um problema, que é o aquecimento global, ele causa impactos, e esses impactos retroalimentam o aquecimento global. É um círculo de destruição, é o círculo da morte no nosso planeta. Além do aquecimento global, quando a gente fala dos oceanos, é preciso levar em conta também o problema da poluição, a poluição das águas, que tem acontecido de uma forma descontrolada, por múltiplas causas, todas elas relacionadas a atividades econômicas e muitas vezes atividades econômicas que utilizam tecnologias modernas, como os métodos mais modernos de pesca em grande escala. Então, é um extermínio da fauna
marítima, né, por métodos de pesca capazes de, enfim, ampliar essa coleta pesqueira em níveis, né, muitas vezes maiores do que aqueles existentes há poucas décadas atrás, né, e ao mesmo tempo o despejo nos oceanos. Os oceanos se tornam, né, a grande lata do lixo do planeta, né, níveis absurdos de poluição dos mares, né, e das águas dos rios também, né. Portanto, né, o cenário que nós temos hoje, né, é o do desaparecimento, né, de grande parte dos peixes marinhos, também dos peixes de água doce, né, da ameaça de extinção desses peixes por conta do mercúrio e de vários outros produtos químicos expelidos pelas indústrias no mundo inteiro, né. Quando a gente olha para a poluição, para a sujeira existente no mar, né, existem alguns fatos assim que são realmente chocantes, né. Já se verificou em muitos pontos dos oceanos, em várias partes do mundo, a existência de depósitos de lixos tão gigantescos e tão compactos que já são chamados de ilhas de lixo, né. São regiões, quer dizer, áreas de vários quilômetros quadrados tomados por tudo que a gente possa imaginar de porcarias, lâmpadas velhas, escovas de dente, garrafas PET, né, e detritos de plástico, que são trilhões, mas trilhões mesmo, de minúsculos pedaços de plástico do tamanho de um grão de arroz, acumulados aos trilhões em áreas enormes, né. Então, algumas dessas ilhas, né, enfim, têm um tamanho superior ao de várias áreas metropolitanas, né. E essas ilhas de lixo, elas vão aumentando sem parar, né, e é algo que não existia há 15, 20 anos atrás, né. É um fenômeno novo, que mostra um novo patamar, né, de destruição do meio ambiente, do ecossistema oceânico, marinho no mundo, né. Na Terra, o problema mais grave, né, o problema com o qual nós convivemos, né, aqui no nosso país, no Brasil, o problema mais grave é o desflorestamento, a destruição das áreas florestais, né, especialmente das florestas nativas, o desflorestamento que provoca, que acelera o ritmo de extinção das espécies, a extinção das espécies que já está acontecendo de qualquer maneira por conta do aquecimento global, né. Ela se torna mais rápida, mais ampla e mais dramática, mais devastadora a partir do devastamento, né. De acordo com um enorme consenso dos ambientalistas, nós estamos vivendo hoje, na atualidade, um processo de extinção em massa de espécies animais e vegetais, um processo que não tem nenhum precedente na história da humanidade. Dados citados pelo professor Luiz Marques, da Unicamp, dão conta de que a taxa de perda de áreas de florestas tropicais triplicou nos últimos 10 anos. Né? Isso por conta de um conjunto de fatores em que se destacam a indústria madeireira, especialmente, né, o corte ilegal de árvores para produzir madeira, né, nas florestas, especialmente na Amazônia, a expansão da agropecuária, né, as queimadas, né, o fogo, e também a mineração, né. São os 4 cavaleiros do apocalipse, né, madeireiras, agropecuária, queimadas e mineração.
dados aqui, né, sobre a biomassa da Terra, né, biomassa, né, o conjunto, né, do, enfim, o conjunto da matéria, né, orgânica, da matéria vegetal e animal na Terra. A biomassa hoje ela é a metade do que ela era há apenas 11 mil anos atrás. Digo apenas 11 mil anos atrás, porque quando a gente fala da história do planeta, da história natural, 11 mil anos é um piscar de olhos. Há 11 mil anos teve início o período do Holoceno. Há 11 mil anos atrás, a humanidade estava dando os seus primeiros passos. De lá para cá, nós já perdemos 20% da biodiversidade original do planeta. Ou seja, de cada 5 espécies que existiam quando teve início o Holoceno, quando terminou a última glaciação, há 11 mil anos atrás, de cada 5 espécies animais, uma já não existe mais. Os cálculos dos cientistas que se ocupam desse tema, esses cálculos dão conta de que 70% da superfície terrestre já foi alterada pela ação ou pela presença humana. Em função disso, hoje um número cada vez maior de cientistas já converge para uma avaliação, para um consenso de que nós estamos iniciando uma nova era na história do planeta, que já não é mais o Holoceno. Já podemos falar hoje no Antropoceno. Antropoceno de antropos, o ser humano. O impacto do ser humano no planeta é tão grande que ele caracteriza um novo período, uma nova fase na história natural. Uma fase impulsionada por fatores nada naturais, diga-se de passagem. O caso do Brasil nesse cenário é especialmente grave. Como nós sabemos, como nós temos visto quase que todas as semanas nas notícias sobre o que acontece no nosso país, aquelas pessoas, aquelas autoridades que têm a obrigação legal de proteger a Amazônia e outras áreas, outros ecossistemas, essas autoridades, em vez de cumprir a sua missão legal, constitucional, elas fazem o contrário disso. Elas agem de uma forma deliberada para acelerar a destruição dos ecossistemas no Brasil, em favor de todo tipo de negócios, negócios lícitos e ilícitos. É o chamado passar da boiada, de que nós já tivemos referência na boca de alguém que até recentemente era ministro do Meio Ambiente. De acordo com o professor Luiz Marques, a Amazônia já perdeu 800 mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal nos últimos 50 anos. Ou seja, se o território total brasileiro é de um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, o que a Amazônia já perdeu equivale a 10% de todo o território brasileiro. Ou seja, é área abessa, é um território enorme. O professor Luiz Marques ele vai mais em detalhe, ele aponta que na Amazônia, em toda a Amazônia, existe hoje um quadro de caos ecológico. É um caos ecológico causado pelo corte, que se chama o corte raso. O corte raso é quando não fica nada. Corte raso de 20% da cobertura original da floresta. Foi simplesmente ali rapado pelo machado, pela motosserra e pelas queimadas. Mas não é só isso. Além desses 20% que simplesmente desapareceram de cobertura vegetal original,
existem outros 20% do chamado tecido florestal da Amazônia que se encontra em estado de degradação, né? Degradação pelo corte de árvores e pelas consequências da grande concentração de gado, de bovinos naquela região, né? Entre muitas outras consequências, né, é importante salientar, né, que essa devastação florestal pode tornar, ou já está tornando, a Amazônia brasileira um caldo de cultura para o surgimento e para a proliferação de zoonoses. Zoonoses como aquela que teria causado o surgimento da Covid-19, supostamente ou provavelmente na China. Essas zoonoses, elas proliferam, né, em grande parte por conta dos morcegos e dos bovinos, os rebanhos de gado que abrigam grandes quantidades e alta diversidade de bactérias e de vírus. Pergunta: diante disso tudo, o que fazer? O que fazer? Na visão de muitos ambientalistas, de muitos economistas, o único meio para deter o caminho para o desastre global é que a economia do mundo inteiro, e especialmente a economia dos países mais desenvolvidos, pare de crescer. Ou seja, o crescimento econômico teria se tornado incompatível com a sustentabilidade ambiental, incompatível, contraditório com esforços para deter o colapso, especialmente o colapso causado pelas mudanças climáticas. É claro que essa é uma proposta extremamente complicada. Como parar de crescer, especialmente num mundo tão desigual, num mundo onde uma grande parte da humanidade, né, somente agora começa a receber, né, ainda que de uma forma bastante limitada, os benefícios do desenvolvimento tecnológico. Agora, a preocupação, né, de quem se debruça sobre o assunto, né, de quem estuda, né, a questão ambiental contemporânea, né, a preocupação é de que, se a população mundial continuar crescendo, como ela está crescendo, e se todos os habitantes dos países em desenvolvimento tentarem atingir o nível de consumo dos países mais ricos, né, se isso acontecer, a poluição logo vai alcançar um nível muito superior àquele que o nosso planeta pode absorver. Além disso, também logo vão se esgotar todos os recursos naturais não renováveis. Então, né, estamos aí diante de um dilema, né, um dilema em que está cada vez mais claro que existem limites naturais para o crescimento da produção econômica. Está muito claro também que o nosso planeta não vai conseguir aguentar, suportar que os atuais 7 bilhões, são 7 bilhões e 800 milhões de habitantes, o planeta, não há maneira de que esses 7,8 bilhões de habitantes consigam alcançar um padrão de consumo da classe média dos países ricos. Né? Se isso acontecer, né, simplesmente haverá um colapso, enfim, é insustentável, não há condições disso. Né? Para isso com a população atual, né? Para não falar do crescimento que está sendo previsto, né,
para as próximas décadas, né, se calcula que até a metade do século nós atingiremos uma população de 9 bilhões de seres humanos. Né? O que fazer, né, diante desse cenário? Né? É claro, né, aí é evidente, que a culpa não é daquelas pessoas que constituem grande parte da humanidade, aquelas pessoas que sobrevivem em condições abaixo do mínimo necessário para a sobrevivência. O problema do consumo dos materiais, né, dos recursos naturais, do consumo, em muitos casos, exagerado desses materiais. E, por outro lado, né, a emissão de dejetos, né, de todos os tipos, né, que poluem o planeta, incluindo aí, né, entre esses dejetos as emissões de dióxido de carbono e de metano, gases causadores do efeito estufa. A responsabilidade por esse consumo, né, e por esses dejetos não é dos que têm muito pouco, e sim daqueles que consomem muito. Né? É o resultado da conduta de minorias privilegiadas, né, sobretudo nos países mais ricos, minorias que já têm muito, né, já consomem muito, mas ainda assim não estão satisfeitas, ainda assim querem possuir e consumir mais e mais. Para as camadas mais ricas, o que inclui as classes médias, né, da maior parte dos países, nada parece ser suficiente. Né? Eles são insaciáveis. Né? Quem mais sofre com a deterioração ambiental, por outro lado, é aquela parcela, cerca da metade da humanidade, que são aqueles que não dispõem de moradia decente, aqueles que se alimentam mal quando não passam fome e que sobrevivem com cerca de 2,5 dólares por dia, em média, né, que é a renda, né, de mais da metade mais pobre dos habitantes do nosso planeta. Né. Mas, né, voltando à pergunta, o que fazer? Né, como resolver esta situação? Aí as opiniões, elas se dividem. Muitos ambientalistas acreditam que é possível reverter a destruição do planeta sem que seja preciso implementar mudanças muito profundas na forma de organização social e econômica. Bastariam alguns pequenos ajustes, algumas pequenas mudanças, mudanças de alguns hábitos de consumo, né, mudanças, né, de algumas regras, né, no processo de funcionamento da economia, né, pequenas reformas, né, e com isso se resolveria o problema do aquecimento global. Né. O ponto central, do ponto de vista desses ambientalistas e dos que concordam com eles, o ponto central é a transição energética, é a substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis. Isso seria atingido com medidas de eficiência energética, né, ou seja, racionalizar a produção e o consumo de energia, né, para se obter resultados maiores, sem precisar aumentar o aporte de energia no nível correspondente, né, e, ao mesmo tempo, o uso de novas tecnologias para reduzir os impactos ambientais, né, sobretudo o aumento da produção de energias renováveis, de energias limpas, como o solar e a eólica. Né. Entre essas tecnologias para redução do impacto ambiental, né, se destaca, por exemplo, né, processos, a maior parte deles que ainda se encontram em fase experimental, para capturar o CO2, ou seja, o dióxido de carbono, nas usinas térmicas
e injetar esses gases no subsolo, onde eles ficariam trancados, né, sem contato com o meio ambiente. Então, as soluções, né, elas vão muito nesse sentido. Painéis solares, turbinas eólicas, captura de carbono, né? Mas existe uma grande parte dos ambientalistas que estão convencidos de que isto é altamente insuficiente para se enfrentar um problema, uma crise, um colapso dessa magnitude que nós estamos falando aqui. Esses ambientalistas mais críticos, eles acreditam que não será suficiente introduzir ajustes técnicos no atual sistema econômico e produtivo, né? Que pequenos ajustes, pequenas reformas não serão capazes de solucionar os problemas catastróficos que nós estamos enfrentando. É essa a posição, né, desses dois textos que eu trouxe, né, para a nossa leitura, para a nossa reflexão. Né? Tanto o texto de Magdoff e Foster, quanto, né, as opiniões do professor Luiz Marx, né, colocam esses autores entre aqueles que acreditam que os nossos graves problemas ambientais são produzidos ou agravados pelo atual sistema econômico, ou seja, pelo capitalismo. Eu tenho aqui um trecho que eu vou ler para vocês, bem curtinho, né, dessa dupla de autores, Magdoff e Foster. Eles escrevem aqui com tradução livre: os problemas ambientais, dizem eles, não são produto da nossa ignorância nem da nossa ambição desmedida. Não surgem em consequência da deficiência moral dos gestores das grandes corporações empresariais. A explicação, dizem eles, deve ser procurada nos alicerces do funcionamento do nosso sistema econômico. É justamente o fato de que a destruição ambiental está inserida na lógica e no funcionamento interno do nosso atual sistema de produção, é justamente isso que torna esse problema tão difícil de ser resolvido. Fecha aspas. Né? Esse é um trecho aqui que eu destaquei, né, dentro dessa exposição. Esses autores, Magdoff e Foster, acreditam que é impossível a gente imaginar que o capitalismo possa interromper o processo incessante de crescimento econômico, interromper o processo de crescimento da produção, da geração de riquezas e da geração de lucros. Esses autores lembram que esse sistema, ele é, na sua essência, voltado para a acumulação de capital, para a acumulação de lucros e de riqueza. O capitalismo, dizem eles, não reconhece limites para a sua expansão. A expansão tem que ser permanente, contínua, né? Algo que não pode ser detido sob o risco de levar a um colapso o próprio sistema econômico. Alguma coisa vai ter que entrar em colapso, ou o sistema econômico ou o planeta inteiro. Né? É mais ou menos assim que se coloca o dilema que vivemos, de acordo com o ponto de vista, né, desses autores e dos muitos estudiosos e ambientalistas que concordam com eles. Né? Só para dar um exemplo para vocês, né, da questão do crescimento ininterrupto do sistema como sendo algo inserido na própria lógica do sistema, vamos imaginar uma reunião de cúpula de uma alta
uma grande empresa, de uma grande corporação multinacional, em que o CEO, né, uma pessoa que ganha muito dinheiro, mas que afinal de contas, né, não passa também de um empregado, de alguém contratado para prestar certos serviços, né, esse CEO, presidente da empresa, ele vai se reunir no final do ano com os acionistas da empresa, que afinal de contas é quem paga o seu alto salário e seus gordos bônus, né? E esse CEO, imaginemos que ele diga o seguinte: senhoras e senhores, eu estou muito contente com o desempenho da nossa empresa neste ano, tivemos um lucro de tanto, vamos dividir, né, distribuir a vocês excelentes dividendos pelas suas ações, pelo seu capital. Estamos muito contentes e nós queremos que no próximo ano, né, o nosso, os nossos lucros sejam iguais aos que nós tivemos neste ano. Não há por que aumentar esses lucros, porque isso iria causar impactos ambientais. Vamos então nos contentar em ganhar no ano que vem o mesmo que nós ganhamos neste ano, né? Imaginemos qual seria a reação se ele dissesse isso, ou pior, se ele dissesse: vamos tentar diminuir um pouco até, né, esse desempenho no ano que vem, porque afinal de contas a nossa empresa está muito bem e os senhores aqui presentes e as senhoras estão todos muito ricos, não haverá problemas se vocês ganharem um pouco menos, né? Um alto executivo que dissesse isso, né, ele estaria pedindo para ser aposentado nesse exato momento, né? Ele seria demitido do comando da empresa e dificilmente encontraria, né, uma outra ocupação, um outro cargo semelhante no mercado, né? Então, quer dizer, a lógica do sistema é acumular mais e mais, ganhar mais e mais, né, de modo que os acionistas das empresas, que os capitalistas se tornem cada vez mais ricos, né? É claro que a gente pode imaginar, né, processos, né, de crescimento, né, de geração de riqueza, que não passam pelo consumo de recursos naturais, pela geração de CO2, né, pela emissão de dejetos que vão emporcalhar o planeta, né? Existe a área financeira, existe a área de serviços, existe a chamada economia do conhecimento. Mas, se a gente for olhar com mais detalhe, a base da expansão das finanças, a base da expansão dos serviços, né, em última instância, né, as consequências da própria produção, né, de tecnologias do conhecimento, das quais nós já falamos, né, numa aula anterior, em última instância, né, a base dessa riqueza vai ser encontrada na natureza. A geração de maior riqueza, o crescimento econômico, ele inevitavelmente vai levar a uma exploração ainda maior da natureza, né? E, por outro lado, não existe alternativa numa sociedade capitalista que não seja a expansão incessante da produção, né? O crescimento da economia real, como costuma ser chamada, né? Então, né, aí nós estamos diante de um terrível problema. De um lado, nós temos o fato de que o capitalismo, pela sua própria natureza, pela sua própria lógica, precisa se expandir e gerar mais e mais riqueza o tempo todo. Do outro lado, né, de outro lado, constata-se que é inevitável que esse sistema, um dia, ele vai se deparar com a realidade de que os recursos naturais são finitos. Como é que é possível ter um crescimento infinito
num planeta em que os recursos são finitos e, mais do que isso, é do que nós estamos falando aqui, do problema do aquecimento global e da devastação do meio ambiente de um modo geral. Não apenas os recursos são finitos, mas a própria capacidade do planeta de absorver os restos, os dejetos, as sobras, os impactos, o lixo, aquilo que não presta mais, né, aquilo que sobra do processo produtivo, a capacidade do planeta absorver esses dejetos são finitos. Né? É claro que existem maneiras de se esticar um pouco essa capacidade. Né? É possível se reciclar certos materiais, mas essa reciclagem ela vai envolver o consumo, né, de montantes altos de energia. E essa reciclagem ela nunca vai ser completa. Né? Do mesmo modo, quando a gente fala dos recursos naturais, né, é possível manejar as florestas para se cortar um certo número de árvores, se replantando outras. Né? É possível se criar peixes, criar camarões, né, em vez de buscar os peixes e os camarões, né, ali nos seus ecossistemas originários. Né? Quer dizer, com habilidade é possível se esticar as capacidades do planeta, tanto do ponto de vista produtivo, quanto do ponto de vista da absorção dos dejetos. Né? Existem muitos técnicos, muitos engenheiros, muitos cientistas que se ocupam disso, que são atividades muito importantes e muito benéficas para o planeta. Né? Porém, né, existem limites. Né? Certos recursos, os minérios, o petróleo, eles não são renováveis. Né? Tem um problema que eu já mencionei, né? O dispêndio de energia na reciclagem e os limites, né, desses processos. Né? Mas quando a gente olha então a questão no seu conjunto, né, a gente vai ver que, por mais que se possa fazer para se esticar certas capacidades, né, existem limites claramente colocados. Né? E a lógica do sistema ela é uma lógica de curto prazo. É preciso lucrar, ganhar dinheiro aqui e agora. É preciso derrotar a concorrência. É preciso estimular as pessoas a consumir mais e mais. Né? Induzir os consumidores, né? Incutir neles as ideias de que eles precisam ter mais além daquilo que eles já têm. Né? Do contrário, né, a roda do mercado ela não vai funcionar direito. Né? Então, quer dizer, essa lógica que acaba sendo embutida dentro da consciência das pessoas, né, de um modo geral, da humanidade de um modo geral, essa própria lógica leva os empreendedores individuais a agirem de tal forma como se não houvesse limite para o uso dos recursos naturais. Né? E nós temos, né, então por conta disso, né, desse consumo desenfreado, dessa produção, desse crescimento ilimitado da produção de bens materiais, né, temos uma situação em que, como nós já vimos, todos os ecossistemas do planeta estão em visível declínio. Né? Existe um fato trágico de que não existe nada na natureza, na lógica do atual sistema econômico, nada que permita supor que o capitalismo vai ser capaz de recuar antes que seja tarde demais. Ao contrário, nós vivemos num sistema fundado sobre a ideia de que cada indivíduo, na medida em que persegue os seus próprios interesses e a sua própria ambição individuais, que cada indivíduo vai promover o bem geral
e o crescimento da economia no seu conjunto ao defender o seu próprio interesse. Essa é a ideia básica do liberalismo, desde Adam Smith, o grande teórico, teórico liberal, que vai lançar os alicerces do que é hoje a ideologia do chamado livre mercado. Adam Smith, que aliás viveu, é anterior a Karl Marx, aqueles que criticam o marxismo por ser um sistema de pensamento baseado num autor que nasceu 200 anos atrás, Karl Marx, muitas vezes se baseiam em outro autor que é mais velho ainda do que o Marx, que é o escocês Adam Smith. Por fim, então, conclui-se que existe todo um conjunto de características do capitalismo, características que impedem uma solução efetiva para o colapso ambiental que nós estamos enfrentando. Quais são essas características? A necessidade do crescimento econômico incessante. 2. A pressão para que as pessoas consumam, isto é, que comprem mais e mais. Uma terceira característica, o uso desenfreado dos recursos sem levar em conta os interesses das gerações futuras, e uma quarta característica que engloba todas as outras anteriores, o desrespeito pelos limites naturais do planeta. Na nossa próxima aula, que será uma aula síncrona, nós teremos a oportunidade de discutir essas questões, inclusive trazendo novos tópicos, a partir do balanço das discussões da reunião da COP26 em Glasgow. Ok? Então, abraços a todos, e quem não lê os textos, recomendo que leia. Espero contar com a presença, a participação de vocês na nossa próxima aula síncrona. Abraços, então, a todos.